Agora nós vamos dar continuidade na palavra de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. E no Lucas capítulo 4, versículo 31, da continuidade, ele diz assim: desceu Jesus, Jesus desceu a Cafarnaum, da cidade da Galileia, e ali ensinava o povo no sábado. E no versículo 32 diz assim: maravilhavam-se de suas doutrinas, porque ele ensinava com autoridade. Jesus falava com autoridade, ele era o próprio Deus, né? Falava com autoridade, os outros tinham que escutar o que ele falava, porque era muito forte o pronunciamento dele. E no versículo 33 diz assim: e estava na sinagoga um homem que tinha um demônio imundo, exclamou em alta voz. Aí surgiu esse homem que já tinha um espírito mau nele e disse assim: deixai-nós que estamos nos contigo, Jesus de Nazaré, vieste para nós perder, sei que tu és santo. Mas Jesus replicou severamente: cala-te e sai deste homem. E o demônio lançou-o por ele a terra, no meio de todos, e saiu dele sem lhe fazer mal algum. E nosso Senhor Jesus Cristo, quando ele falava, tinha que escutar. E no versículo 36 diz assim: todos ficaram cheios de pavor e falavam uns com os outros: que significa isso? Mandando com poder e autoridade, e os espíritos imundos e deles saem. Então eles ficavam admirados, né, de ver o que Jesus fazia, né? E no versículo 3, no capítulo 4, do versículo 37, diz assim: e corria sua fama por todos os lugares das circunstâncias que ali estavam. E no versículo 38 diz assim: saindo Jesus da sinagoga, entrou na casa de Simão, que é Pedro, né? A sogra de Simão estava com febre alta e pediram-lhe por ela. Pediram para ele do jeito que ela estava, né? E no capítulo 39, no versículo 39, fala assim: inclinou-se sobre ela e ordenou, e ele a febre deixou, e ela levantou-se imediatamente e pôs a servi-los. Foi arrumar a comida para o povo comer, né? E no versículo 40 diz assim: depois do pôr do sol, todos os que tinham enfermos de diversas moléstias, olhos traziam, em pôr-se as mãos e saravam. Só colocava a mão, o povo já sarava, né? E no capítulo 4, do versículo 41, diz assim: de muitos saíram os demônios e os gritam, dizendo: tu és o Filho de Deus. Mas ele repreendeu-lhe
e severamente, não lhe permitindo falar, porque sabiam que ele era Cristo. Ele sabia quem que ele era. E no versículo 42 diz assim, Lucas escreveu assim, né? Ao amanhecer ele saiu e retirou-se para um lugar afastado. As multidões e procuravam e foram até ele, onde ele estava, e queriam detê-lo para que não os deixasses. O povo que queria andar com ele, né? E no versículo 43 diz assim, mas ele disse-lhe, é necessário que eu anuncie a boa nova do reino de Deus também às outras cidades, pois esse é a minha missão. Ele falou para os discípulos dele, né? E no capítulo 44 diz assim, e andavam pregando nas sinagogas da Galileia. E aí, vamos ver aqui no capítulo 5, né? E aqui no capítulo 5, no versículo 1, capítulo 5, diz assim, e estando Jesus um dia à margem do lago de Nazaré, para se cumprir ao redor deles para ouvir a palavra de Deus. E no versículo 2, do capítulo 5, versículo 2, diz assim, 2 barcas estavam à beira do lago, mas, pois os pescadores haviam descido deles para consertar as redes. E no capítulo 3, ele fala assim, no versículo 3, Lucas escreveu assim, subiu a uma das barcas que era de Simão e pediu-lhe que afastasse um pouco da terra, e sentado ensinava da barca, ou ali da barca ensinava o povo. Ele ficou sentado e dali ele falava e o povo escutava o que ele dizia, ficava tudo atento para ouvir a palavra dele, né? E no capítulo 4, no versículo 4, diz assim, quando acabou de falar, disse Simão, afastai-me do largo e lançai a vossa rede para pescar. E daí Simão respondeu-lhe, mestre, trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas por causa de tua palavra lançaremos a rede. Esse é no capítulo 6, diz assim, feito isso, apanharam peixes de tanta quantidade que a rede se lhe rompia, quase que se rompia a rede, que estragava a rede. E no versículo 7, diz assim, e acenaram aos companheiros que estavam na outra barca para que viesse ajudar, e eles vieram e encheram ambos as barcas, de modo que quase que afundou as barcas. E no capítulo 8 diz assim, vendo isso, Simão Pedro caiu, prostou-se em Jesus e clamou, retira-se de mim, o Senhor é por ser um homem, eu sou um homem muito pecador. Na graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, Jesus Cristo ama todos vocês. Amém.